Muito boa tarde para você ligado aqui no Os Mundialistas, mais um programa semanal aqui do nosso projeto Os Mundialistas, falando muito sobre Libertadores da América, Sul-Americana e Brasileirão, o melhor campeonato, o campeonato mais competitivo do mundo. Mas antes, deixa aquele seu like, se inscreva no canal que hoje, no programa de hoje, tem novidade, tem estreante nova na nossa bancada e muito assunto para falar. Eu já quero apresentar meu primeiro convidado, que sempre está aqui, Caio Santos, muito prazer pro programa de hoje. Muito boa tarde, rapaziada, para essa quinta-feira chuvosa, morna, que você deve estar vendo no sofá com coberta e querendo dormir, mas não dorme não, fica aqui com a gente, que tem muito entretenimento para vocês. Muito boa tarde. E é isso, vamos para mais um programa Copa do Brasil, com o Brasileirão, com Libertadores e Champions League, Real Madrid tomando a zebra. Não sei, não foi zebra. Como não, gente? Pelo amor de Deus. O Arsenal joga muito. O Arsenal tá jogando muito. E é isso. A partir do momento que o maior time do mundo toma de 3-0 para um time pipoqueiro do Arsenal, pra mim é zebra. Kaique Miranda, saudades de você. Semana passada, o Bruno Marcolino, que estava nessa cadeira, fez declarações de amor pro seu momento. E eu queria que você iniciasse o programa falando um pouco sobre o seu momento da vida, o seu momento amoroso, como você está se sentindo, Kaique Miranda. É o seu momento com o público e com a pessoa certa. Primeiramente, queria agradecer ao Bruno Marcolino que está aqui hoje, que minha cadeira estava muito bem representada. É sempre um orgulho ter o Bruno Marcolino aqui. Para mim é o melhor integrante desse canal. Sou fã do Bruno Marcolino, tá bom? E, bom, eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, tá bom? Boa tarde a todos, gente. Quinta-feira chuvosa, como o Caio Santos disse. Estamos aqui novamente, porque a gente não falha, tá bom? Vamos embora, com muito amor, muito carinho, como sempre, mundialistas. A Sofia jogou aqui no meu ouvido falando que ia colocar música romântica, mas eu falei para dar uma segurada, porque, enfim, não sabia se você ia se sentir confortável ou não. Desta vez não está pintado de preto e branco, mas no seu coração sempre pertencerá. Doutor, eu não me engano, Gustavo Pataro é corintiano. Muito boa tarde, Gustavo. Muito boa tarde, Pedro Cereto, boa tarde para todo mundo. Mais uma semana, mais uma quinta-feira. Voltei, tô normal agora. Aleluia. Semana passada foi uma das piores gravações da história do Mundialistas, eu diria. Pra sua parte, irmão, pra mim foi sensacional. Não foi. Mais um dia, tem muita coisa pra falar, Libertadores, Champions League, o Brasileirão vindo aí, tem derby de novo. Meu Deus, não aguento mais jogar contra o Corinthians, mas vambora, é isso aí, hoje promete. O Gustavo já deu spoiler que a gente vai falar muito sobre o derby que vai acontecer neste sábado, Palmeiras e Corinthians, lá na Arena Barueri, mas antes, a nova participante, nova integrante, estreia dela aqui nos Mundialistas, Rafaela, salva de palmas. Obrigada. Gostei das palmas, produção. Seja muito bem-vinda, Rafa. Obrigada, queria agradecer a oportunidade, obrigada a Isa, né, que me deu essa oportunidade. E ó, já falou aqui do derby, tá com medo, né? Isso aí é coisa de quem tá com medo. Não, Isso é coisa de quem tá com medo. Eu falei assim, no off lá, quando a gente tava fazendo a pauta, que a Rafa ia pegar o lugar da Isa hoje e não ia me dar paz. Porque a Rafa fala do Palmeiras o dia inteiro falando do Abel, falando que não sei o quê, que o Palmeiras perde pro Corinthians, que babá. Ué, hoje...
vai ser difícil. Se estressou é porque é verdade, né, gente? O Gus está traumatizado com o Corinthians e eu estou muito feliz com essa notícia. Rafaela Pinaf, que trouxe já a sua gangue para a live dos mundialistas, como por exemplo o Marcelo Pinaf e a Isadora Masso. Maso, velho. Maso, sua mãe, seu pai e sua amiga? É. Seu pai e sua amiga. Então quer mandar um abraço? Quer mandar um abraço pro Beijo, papai que tá gente. acompanhando você na Beijo, live? obrigada. Eu gosto de deixar as pessoas constrangidas. Eu sou um pouco assim, eu sou o rei disso. O Arthur Iorio, que conhece, sabe muito bem disso, né? Arthur Iorio gosta muito disso, né? Eu acho que vergonha alheia com ele é muito bom fazer ele passar. Um salve pro Arthur Iorio, que mais vergonhas alheias vem aí com a gente, e principalmente quando estiver com sua namorada junto, que é muito mais divertido. Muito mais divertida. E também, gente, a gente não podia deixar de apresentar Bruno Marculino, que não está na bancada, mas está no off com a gente. Seja muito bem-vindo nessa live maravilhosa de hoje, Bruno Marculino. Como você está se sentindo? Estamos fora das câmeras, mas também fazemos parte daqui dos mundialistas. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Diferente, né, ver desse lado aqui vocês, então muito orgulhoso de vocês. Espero que tenham um excelente programa. E estou maravilhosamente bem, assim como o meu tricolor, que vai amassar o Alianza Lima hoje, tá? Quero ver o que o Kaique vai falar sobre isso. Perfeito. E como sempre nas nossas câmeras, João Pedro Sack, o Bigode! Palmas pro Bigode, palmas pro Bigode. Aê! Boa tarde, gente. Estar aqui nas câmeras. Fundamental para o nosso projeto, o João Pedro Bigode. E depois de todas as ressalvas, vamos começar falando sobre Palmeiras. O Palmeiras que venceu, tirou essa zica, essa má fase que vinha vivendo, 1-0 no Cerro Porteño, gol do Richard Rios, que teve toda aquela treta, Gustavo Pataro, com a torcida, saiu mandando a torcida do Palmeiras ficar quieta, depois a torcida do Palmeiras pegou no pé do Richard Rios, e quando foi substituído, pediu desculpas à torcida alviverde. O que você tem a dizer sobre essa relação de Richard Rios e Palmeiras e um pouco sobre o jogo de ontem, que apesar de ser um placar justo, na minha concepção o Palmeiras jogou bem e num esquema diferente, com o Estevão jogando por trás dos atacantes. Eu acho que o Abel finalmente escutou os torcedores palmeirenses. Em relação ao Rios, cara, assim, uma atitude não inteligente dele, né? Infelizmente, um jogador fazer isso, a gente vê num momento desse, parece que o Palmeiras está jogando contra a sua própria torcida. Isso não faz sentido nenhum. Isso não vai levar o time a ser campeão, a uma final, a títulos importantes. Não é assim que se forma um time. Ele pediu desculpa, beleza, fez o certo, pediu desculpa dentro de campo, que é importante, porque é muito fácil você fazer o que ele fez lá e depois chegar na rede social, postar um textinho ali, eu amo Palmeiras, tal, não sei o que, e acabou. Não, ele reconheceu, pediu desculpa dentro de campo e é isso que importa. A torcida do Palmeiras reconheceu, aplaudiu ele, acabou e morreu aí. E esse assunto não tem que ser levado para os próximos jogos. O Rios é um ótimo jogador, muito importante para esse time do Palmeiras e não tem por que ter essa relação estremecida entre ele e a torcida. Em relação ao jogo, cara, faltou do Palmeiras, ainda não é o ideal, não é o essencial, falta muita coisa para melhorar, mas foi legal. Ontem conseguiu criar jogadas, conseguiu criar teve mais criatividade do que talvez a temporada inteira até aqui. Lógico que o time do Cerro Porteño não é um time pra gente olhar e falar nossa, era um confronto difícil pro Palmeiras. Não, nem perto disso. Mas o Palmeiras conseguiu criar chances e muito por conta disso. O Veiga acaba se machucando no começo do jogo, né? Ali os 10 minutinhos, ele deslocou o ombro, vai passar por uma reavaliação médica, mais ou menos igual a lesão do Maurício no começo do ano. E aí entrou o Felipe Anderson no lugar dele, que inclusive chegou, hein? Novo reforço. Reforço novo pro Palmeiras, Felipe Anderson finalmente estreou com a camisa do Palmeiras. Estreou, só agora. Porque eu não sei o que ele estava fazendo antes no time. Mas estreou muito bem. Quando joga mal tem que falar mal e quando joga bem tem que falar bem. Eu tô aqui para falar bem dele hoje. Fez a diferença pro Palmeiras, muito porque o Abel colocou ele para jogar onde ele gosta, onde ele prefere, que é aquele setor direito do campo. E isso liberou o Estevão, que é o que a gente tanto pedia, é o que todo mundo falava pro Abel. Porque não faz sentido um jogador com a qualidade do Estevão ficar preso numa ponta. Não tem porquê, é um desperdício. Então, o que o Abel fez? Botou o Felipe Anderson naquela ponta, que é o lugar de preferência dele, e deixou o Estevão livre, com liberdade para jogar. Às vezes ele caía pela esquerda, às vezes ele ficava no meio, às vezes ele trocava, invertia com o Felipe Anderson. O Estevão totalmente livre, liberdade máxima para ele. E olha no que deu, ele achou um passe mágico pro Flaco Lopes perder um gol ridículo. O Estevão foi totalmente diferente também, igual ele sempre é, e jogando de meia, armando o time, jogando para o seu time.
Então, acho que esse jogo foi importante porque mostrou pro Abel que é uma formação diferente, que funciona, que dá certo e talvez funcione bem mais do que as formações que ele vinha trazendo. O Palmeiras agora tem um jogo dificílimo no derby, que a gente vai falar daqui a pouco, contra o Corinthians, que talvez seja um jogo pro Palmeiras voltar a ser aquele Palmeiras que todo mundo teme, todo mundo tem medo de jogar contra, porque esse Palmeiras de hoje, sinceramente, ganhou do Sport no Brasileiro por um erro de arbitragem. Olha, realmente muito bem lembrado, porque o Sport entrou... Ô Brunão, você que acompanha o Sport de perto, a palavra certa, como que repercutiu esse lance do Sport em relação ao erro de arbitragem contra o Palmeiras? Recife, ficou muito nervosa por causa disso. Eu até cheguei a ver, não sei se vocês... Acho que com certeza vocês devem ter visto, que o presidente participou de um programa até com o PVC, que deu até uma polêmica, porque... Você gosta do PVC? Cara, eu já gostei mais. Hoje em dia eu admito que eu não acompanho mais tanto, eu acompanhava mais ele quando tava na Sport TV, ESPN e tal. Mas hoje em dia eu não acompanho tanto. Eu acho que o PVC até que foi bem nessa entrevista com ele, porque o presidente falou algumas coisas que não faz jus, né? Porque ele apoiou 100% o presidente da CBF, que tem feito vários erros aí há muito tempo. Mas... vários palmeirenses, até o Gus já falou, o roubo foi claro, tanto é que um dia depois a CBF já admitiu o erro. Mas é isso, né? Os fracos, é igual o Kaique tinha falado há um tempo atrás, os fracos sempre vai ter o problema e não vai arrumar nada. Então, infelizmente, pro esporte, mas o Palmeiras já está acostumado, né? Com essa ajuda amiga, né? Com certeza. E Kaique Miranda, voltando um pouco pro jogo de ontem, o Gus falou uma coisa que é muito verdade. O Felipe Anderson não tinha estreado pelo Palmeiras ainda. Vi muitos apelidos como Sleep Anderson, o jogador que dormia em campo. E jogou bem ontem. Depois da contusão do Rafael Veiga, o Abel coloca o Estevão pro meio de campo e abre o Felipe Anderson na ala direita, né, fazendo uma espécie de lateral ponta direita ali, atacando bastante. Como que você vê essa nova atuação do Felipe Anderson, que a gente esperava por tanto tempo, que vinha jogando muito bem na Lazio, no futebol da Inglaterra também no West Ham, e não conseguiu desempenhar esse bom futebol na temporada passada? Cara, então é uma nova velha boa atuação, né? Porque é isso que a gente esperava dele, quando ele veio era isso que a gente via dele lá na Europa. É muito bizarro pensar que é um jogador assim que o Palmeiras atravessou a contratação da Juve, né? Que estava indo atrás dele, que sempre que estava em campo ali entregava o máximo, era um jogador muito competitivo, que tinha diversas habilidades, que realmente mudava o jogo quando ele estava em campo. Jogava ali no lateral do Lazzarini, né? Se eu não me engano, lateral direito ali. Ele dava a cara do Lazio. A Juventus se interessou por ele, o Palmeiras foi lá, atravessou e quando ele chegou eu pensei, nossa, agora lascou, vai desequilibrar todo o futebol brasileiro, esse cara é muito bom de bola. E chegou no Palmeiras e foi aquilo que o Gus falou, ele não estreou. Não foi o Felipe Anderson, parece que o futebol dele ficou na Itália e ele veio pra cá só com o corpo mesmo. Mas agora jogando na lateral que ele gosta de jogar, com o Estevão um pouco mais solto, a gente viu quem realmente é o Felipe Anderson, a gente viu que ele realmente pode agregar, a gente viu a qualidade que ele tem, porque o cara tá ali acostumado a jogar a vida toda naquela lateral do campo, ali no ataque, na lateral direita, ali é a área dele. Mas aí ele chega aqui no Brasil, o Abel inverte ele tem que jogar com companheiros de equipe que ele ainda não tá muito bem acostumado, e é isso que acontece. Ele se perde um pouco, não tem mais o mesmo futebol que tinha antes, né? Mesmo sendo um cara muito habilidoso, ele acaba esquecendo como que joga bola na lateral esquerda. E agora na lateral direita, de volta, é um grande jogador que pode desequilibrar muito o futebol brasileiro se usado corretamente. Não dá medo, né? Felipe Anderson é um jogador que não dá medo. Quando ele chegou, hoje, né? Ele chegou, então, mas esse que é o problema, porque o cara vem da Itália, podendo ir pra Juve, não joga nada, faz uma partida boa e assim... Então hoje, depois de tudo isso que aconteceu, ele não dá medo. Não dá medo. Mas o Felipe Anderson que chegou, a época que ele chegou, pelo amor de Deus. O Yuri Alberto também não dava medo no passado, na fase dele... horrível, perdendo gol até. E hoje ele é o maior artilheiro do Brasil e ele dá medo, sinceramente. Mas eu tenho medo do Yuri. Foi um jogo só, né? Que ele jogou bem. Peraí. Não, Rafa, mas aqui quando o Yuri jogava mal e todo mundo criticava ele. Sim, claro, ele pode melhorar. O Felipe Anderson tem tudo pra ser um bom jogador ainda. Evoluir no Palmeiras, mas até agora nada. Tudo bem, mas vai melhorar. Ô, Caio Santos, o Vitor... Sabe qual que é o filme favorito do Vitor Roque? Tá. Rei Leão? Não. 007, Operação Skyfall. Sabe por quê? Não. 0 gols, 0 assistências, 7 jogos, o Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Eu quero entender um pouco de você. Cadê o Tigrinho? Cadê a maior contratação da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Caio Santos? Acho que esse Tigrinho tá parecendo das apostas. Só pega dinheiro e vai embora. Porque Vitor Roque, me desculpa, não vi fazendo nada. Do mesmo jeito que não fez nada no Barcelona, fez algumas coisinhas no Betis. Jogou bem no futebol brasileiro antes de ir pra Europa, mas assim,
Eu esperava que ele seria pelo menos um pouquinho do Gabigol e o Roberto, até mais que esses dois, porque apresentou um futebol melhor que esses dois, mais jovem. Até então, o Vitor Roque poderia ser comparado com o Endrick, e tinha gente que ainda falava que ele era melhor que o Endrick. Falava que ele ia vingar mais que o Endrick. E hoje a gente vê que é o contrário. O Endrick no Real Madrid está consolidado, tudo bem, reserva do Mbappé, mas se não fosse o Mbappé, certeza que ele seria titular no Real Madrid. E Vitor Roque não consegue ser titular nem no Palmeiras. É titular no Palmeiras porque o outro é o Flaco. Mas no futebol paulista, Vitor Roque não tem lugar como titular em nenhum outro time. Então, acho que Vitor Roque, por enquanto, é a decepção da temporada. Mas pode ser o Yuri Alberto. Chega, não joga nada e depois pode surgir. Eu gosto que sempre que tem a brecha, alguém nessa mesa gosta de criticar o Yuri Alberto, foi uma alfinetada, onde não está nem em questão o Yuri Alberto. Yuri Alberto não foi uma alfinetada. Yuri Alberto até então foi até a Europa, não fez nada, voltou pro Brasil, jogou uma coisinha no Inter, foi pro Corinthians, não jogou nada no começo e agora virou. Eu acho que o futebol que você tá vendo é diferente do meu, porque até onde eu sei, o Yuri Alberto era conhecido como o rei de Moscou. Jogou tudo lá no Zenit, na Rússia. Por que era o voltou? rei. Porque existia um negócio chamado guerra, e onde todos os jogadores que estavam praticando lá tiveram que voltar. E por que não foi pra Europa? Porque ele, no momento do Yuri Alberto, o empresário dele achou ele mais interessante ele voltar pro futebol brasileiro, entendi. ter um destaque maior, até porque o Yuri Alberto tem 23 anos apenas, na época 21, para depois ter um mercado internacional. Mas enfim, falando de Yuri Alberto, o melhor atacante do futebol brasileiro, solta o hino, Sofia. Eu quero ver só quero ver se a Sofia tá ligada. Tá ligada, Sofia! Solta o hino, que a gente vai falar agora de Corinthians na Sul-Americana. Corinthians 1, América de Cali também 1. Partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. Partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Rafaela Pinaf, quero o seu primeiro comentário aqui do dia de hoje, da live de hoje, sobre o Corinthians, que chegou lá com o time reserva do Ramon Dias, né? Obviamente, não todos por escolha dele, muitos jogadores lesionados, como o Hugo Souza, Rodrigo Garro, o Memphis e o Carilho, que estavam com problemas também de lesões. Eu quero que você fale um pouco sobre... O Ramon Dias foi com o time reserva e eu acho que o principal de tudo nessa analogia. Ele deixou claro que a prioridade do Corinthians é o Brasileirão e não a Sul-Americana, porque poupou os jogadores para enfrentar o Palmeiras nesse sábado. Como que você vê essa prioridade do Ramon Dias? Enfim, no segundo tempo ele coloca jogadores como o Yuri Alberto e o Carilho, onde melhoram muito o rendimento do Corinthians. Em poucos lances o Carilho já consegue dar ritmo para o jogo, já começa a criar chances ofensivas. Eu quero que você fale um pouco sobre esse jogo e sobre essa questão da prioridade do Ramon entre a Sul-Americana e o Brasileirão. Então, ele querer priorizar o Brasileirão é uma escolha dele, assim, para não passar o sufoco que passou em 2023. Mas, você quer colocar os reservas, coloca a galera da base. Porque colocar Thales Magno, Héctor Hernandes, que até que jogou bem, mas não tem raça, falta vontade. Coloca o Léo Maná, é péssimo, mas ele é raçudo, não dá pra negar. Então, assim, coloca os meninos da base que eles vão entregar muito mais do que esses reservas do Corinthians. O Carrilho entrou, no pouco que fez, já deu ele fez uma linda jogada pro gol de empate do Corinthians. Então, assim, falta raça para esses reservas do Corinthians, porque o pouco que fez foi graças ao Carrilho e, mais ou menos, o Yuri Alberto, né? Exatamente. Ô, Kaique Miranda, você gosta muito das metáforas, né, que eu faço. Sempre que eu faço metáforas, eu vejo que sai um sorrisinho do seu canto e o meu objetivo aqui é fazer as pessoas rirem, né? É meu principal objetivo, eu acho que Deus me jogou pra terra pra isso. E eu queria que você falasse um pouco, porque ela tava falando sobre o Thales Magno. Esses últimos jogos do Thales Magno, eu fiz até esse comentário na live do meu pai recentemente, que ele é o filho da galinha com o peixe. Cisca, cisca, cisca e nada. Porque assim, depois da renovação que eles fizeram com ele até o final da temporada, parece que desaprendeu a jogar bola o Thales Magno. Aquele jogador tão importante pro Corinthians que foi no começo do Paulistão, onde era titular e jogava vários jogos e foi cotado até para ser um dos craques do Paulistão, hoje em dia não consegue demonstrar essa individualidade que ele tem, esse poder de decisão que ele tem quando ele entra com a camisa do Corinthians. Cara, eu acho que eu vou usar como exemplo o Galopo no São Paulo. É um ótimo jogador, Thales Magno, eu acho um baita no jogador, mas a falta de reconhecimento no time faz ele ficar assim, perde um pouco a vontade de jogar. Porque pra mim ele sempre apresentou um ótimo futebol, só que com o tempo ele ganhou um banco ali que eu não consegui entender. Ele foi o jogador com mais
mais vezes nomeados o craque da partida, se não me engano, nesse Paulistão, não foi? 3 nomeações. Mesmo sendo banco do Corinthians, eu acho ele um baita no jogador que tem um nível técnico excelente, né? Ele consegue ali... Ele brilha, a verdade é essa. O Thales Magno, ele brilha. Ele é o Thales mágico, né? Como a gente gosta Sabe de fazer a chamar. dancinha dele? Não. Você sabe? Não sei também não. É pra poucos. É pra poucos. Então... Eu descobri que o João Pérez sabe essa dancinha, mas enfim. João Pérez sabe muita coisa, né? Você é vivido, você não sabe o que ele já fez nessa vida aí. Ia ser bom se já ele isso aqui, né? Daqui a pouco ele vai vir aqui pra desabafar um pouco sobre o Real Madrid. Daqui a pouco vamos ter um momento João Vamos Pérez. ter um momento João Pérez. O quadro João Pérez aqui no Os Mundialistas. Mas, por favor, pode concluir. Então, acho que no fim das contas é isso. Hoje a gente vê Só fala de João Pérez já desconcentrou. Ele desconcerta, ele começa a rir no meio do negócio, vai. Hoje a gente vê um Galo totalmente diferente no River, né? Um cara que virou protagonista no River, a torcida ama ele. Não é o mesmo Galo do São Paulo, porque no São Paulo aconteceu aquilo lá. Teve aquela birra com o Rogério Ceni, virou banco, aí jogou poucos jogos, depois banco de novo, aí entrava, se lesionava, batia pênalti só. E eu acho que um pouco disso está acontecendo com o Thales Magno. É um baita no jogador, o Corinthians tem que saber como tratar ele, o Ramon Dias tem que ter um pouco mais de inteligência aí na hora de escalar, colocar ele em jogos um pouco mais importantes para ele sentir realmente o que é o Corinthians, como baita de um clube. E eu acho que quando ele sentir ali realmente o que é tá dentro de campo numa decisão, sentir realmente o que é o Corinthians, ele vai desempenhar um futebol muito melhor do que ele está desempenhando agora. Gustavo Pataro, um jogador que, assim, a gente não pode negar que, na minha concepção, um dos melhores do futebol brasileiro, e cada partida que joga vem se destacando, como a Rafa falou, é o André Carrilho. Que foi uma baita contratação do Corinthians, que chegou naquela semana do Memphis Depay, a Memphis Day, chegou logo depois da informação que o Corinthians estaria contratando o Carrilho, um volante peruano que jogava na segunda divisão da Arábia Saudita, e ninguém deu muita bola pro Carrilho. Hoje, ouso dizer que o Carrilho, atrás do Hugo Souza, é o jogador mais importante desse time do Corinthians. É o jogador com mais poder de decisão desse time do Corinthians. Porque se você tira o Memphis, é uma coisa. Se você tira o Garro, tem o Coronado que abaixa muito seu nível, mas também tem um jogador de reposição. Se você tira o Carrilho, acaba o time do Corinthians, Gustavo Pataro. O Carrilho se tornou um pilar desse time do Corinthians, né? E muito engraçado mesmo a gente lembrar da chegada dele. Ele chega meio pela porta dos fundos ali, meio na sombra do Memphis. A mídia toda falando do Memphis, da grande contratação que o Corinthians tinha feito. E, cara, o Carrilho, aos poucos, foi ocupando seu espaço ali, foi demonstrando seu futebol. E, assim, ele, contra o Deportivo Cali, acha um passe ali que poucos jogadores do futebol brasileiro fariam aquele passe. E é um passe que quebra a linha totalmente, que depois culmina no gol do Corinthians, no gol de empate. Mas, cara, o Carrilho é um grande pilar dessa equipe do Corinthians. Acho que com as perdas que o Corinthians teve, o Paulistão custou muito. Custou muito em questão de desgaste físico de jogadores. Até o próprio Abel do Palmeiras falou isso na coletiva ontem. E se pro Palmeiras foi ruim, pro Corinthians também foi horrível. Perdeu o Hugo, perdeu o Garro, Memphis aí indisposto, não tá tão bem fisicamente. Então, assim, o Carrilho estar bem faz uma grande diferença para esse time. Porque se não tivesse o Carrilho, a gente olha para as opções do banco do Corinthians de volante e a gente não vê um cara que seja, no mínimo, um pouco perto do que o Carrilho é. Mas não tem, assim, nem para você falar, não, esse aqui, o Carrilho não tá, mas esse aqui vai entrar tal, vai compor ali a dele. Não tem esse cara. E esse é o problema. Só que o Carrilho é um gênio, cara. É um gênio, o Corinthians depende muito dele e ele joga muita bola. Ele sendo volante, ele é um dos principais jogadores do time e isso tem que ser dito. O quão diferencial ele é para esse time do Corinthians jogar bola e desempenhar o futebol que tá jogando. Ô Bruno Marcolino, eu fiquei sabendo que você é o cara do chat aí do Instagram, que tá cuidando do chat. E você deu um toque pra mim que tem comentários aí no chat. Você pode falar, por favor? Tem alguns aqui, então vou começar pelos anteriores. O Pérez pode jogar na geral, perfeito. Quando o Bruno fala, pode jogar na geral, Pérez. Já temos aqui alguns spoilers sobre palpites, né, do derby. Se você quiser, eu posso falar? Por favor, fala quem comentou. Vamos lá. Como é que sem querer eu saí do negócio? Boa, Bruno. Bem preparado ele tava. Palmas pro Bruno. Isso aí. Você tem aí o histórico aí, porque eu saí sem Legal. O Bruno Marcolino, eu não tenho histórico também aqui não, irmão. Baita participação. Quem mandou os comentários, puder mandar de novo os palpites e a gente agradeceria. A produção do programa. A próxima vez não vai acontecer esse erro de novo. Mas fala então o último comentário. O que você lembra? O que eu me lembro, eu não lembro quem mandou, mas tinha um 5x0 pro Corinthians no primeiro tempo contra o Palmeiras. A Rafa comentou. Pode ter sido. Deve ter sido meu pai. Aí teve um falando que seria 2x0 o jogo. Aí muita gente comentando, falando bem dos comentários da Rafa, então indo muito bem. Olha a Rafa aí. E tivemos um, que foi o último que aí eu consegui ler
e lembro, foi da dona Regina, né? Que sempre aparece aqui, né? Mandou uma boa tarde a todos. Tinha perguntado onde eu estava. Eu respondi que estava no backstage. A maior fã dos mundialistas, preocupada com o filhinho dela, né, Bruno? Mas, vou tentar ficar de olho aqui, sem sair do chat. Perfeito. Porque... Tá bom. E se tiver algum comentário, você me avisa aí pra gente poder falar aqui no programa. Caio Santos, nesse sábado teremos derby. Corinthians para o Palmeiras, 4º derby do ano, né? Já tivemos 3 pelo Paulistão, 2 da final e 1 da fase de grupos. Nesses 3 o Corinthians empatou 2, sendo 2 fora de casa e ganhou 1 pelo Campeonato Paulista. Quero que você fale um pouco sobre essa expectativa do derby, um Palmeiras que vive numa fase inconstante, mas enfim, venceu os 2 jogos da Libertadores da América, fora de casa, uma partida bem difícil contra o Sport Cristal, e agora em casa contra o Cerro Porteño, e o Corinthians que também vive numa fase inconstante, apesar de vencer o Campeonato Paulista, vem muito inconsistente na Sul-Americana, onde perdeu o primeiro jogo e empatou esse último, mas sendo líder junto com o Internacional do Campeonato Brasileiro. Eu acho que um grande erro que os times paulistas, não vou falar times brasileiros, cometem no Brasileirão é começar o Brasileirão por baixo. Eu acho que esse é o primeiro jogo do Corinthians onde ele vai entrar com força total e com a vontade de ganhar um jogo como deveria ter tido essa vontade nos 2 últimos jogos. Contra o Vasco teve. Não sei. Você não viu o jogo? Não vi o jogo. Você estava comigo. Tava com você? Tava comigo. É que eu tinha outras coisas pra fazer naquele momento. entendi. Mas assim... Felipão já sacou, né, Felipão? Pô, pelo amor de Deus, cara. Contra o Palmeiras, no Allianz, o último jogo foi uma vitória pro Corinthians. Eu acho que esse jogo o Palmeiras vai entrar 2 vezes com mais vontade. Não vai ser no Allianz, tá? Vai ser na Arena Barueri, desculpa. Vai ser na Arena Barueri? Isso, vai ter show do Gilberto Gil. Grande show. Acho muito melhor ter o show do Gilberto Gil do que um derby no Allianz. Eu acho que a W Torre... Arena Leila Pereira, né? Famosa. Não, se fosse Arena Leila... O quê? O Barueri? É. Ah, tá. Por isso que é uma... Enfim, continuando. Falando sobre o clássico, eu acho que o Corinthians ele vai entrar bem, vai entrar forte, só que a questão o Palmeiras vai entrar com raça também. E, bom, me desconcentraram muito, cara. Perdeu o fio da Perdi meada, totalmente minha linha. Se tivesse dar um palpite, eu acho que o Palmeiras vai ganhar, porque além de estar em casa, o Corinthians está vindo numa má fase. Então, se eu tivesse dar um palpite, seria 1-0 pro Palmeiras. Pro síndico da W Torre, Ô, Kaique Miranda, é engraçado que o Palmeiras e o Corinthians hoje vivem papéis inversos. O Palmeiras, ele tá bem na Copa Internacional, na Libertadores da América, e apesar de estar com a mesma pontuação que o Corinthians, vem desempenhando mal o futebol no Brasileirão, né? Empatou com o Botafogo jogando mal em casa e ganhou do Sport no último fim de semana roubado, né? Com uma falha de arbitragem. E o Corinthians, pelo contrário, empatou com o Bahia fora de casa com um time reserva e venceu o Vasco da Gama, podendo ser 5-0 se não fosse o Daronco, anulando mais de 2 gols, que na minha concepção, 2 gols equivocados. Eu quero que você fale um pouco sobre essa expectativa do derby mesmo. Como que você acha que vem cada um dos 2 times e qual que é o favorito pra você? Cara, acho que de novo, imaginando essa sequência de derby que vem tendo, né? O Palmeiras sempre sofre muito na mão do Corinthians e eu acredito que, por mais que o Corinthians não consiga desempenhar um futebol bom internacionalmente, como eu já falei, sul-americano o Corinthians não consegue, mas contra o Palmeiras eu acredito que vai triunfar novamente, lá dentro da W Torre, não, desculpa, lá em Barueri, vai triunfar, vai levar essa vitória pra casa. São 3 pontos muito importantes, né? Porque vai pegar em um rival, é jogo de 6 pontos, né? A realidade é essa. Fora o campeonato tá todo junto, né? Então despontar. Os 2 times com 4 pontos. Os 2 times com 4 pontos, É um jogo muito importante, eu acho que o Corinthians vai triunfar aí, 2-1. Hashtag segue o líder, né, Gustavo Pataro? Os 2 times com o mesmo número de pontos, mas o Coringão no topo da tabela. Não, segue o vice, que meu Internacional tá na frente, né? Eu quero que você, como palmeirense, você que criticou muito Abel Ferreira nesse final do Paulistão, vejo muitos torcedores do Palmeiras criticando até o próprio Abel, pedindo a saída dele, a Leila, enfim, as frases da Leila cada vez mais decepcionantes. Você concorda com o Kaique em relação ao favoritismo do Corinthians ou você vai mais pro lado do Caio, pensando que o Palmeiras pode vir melhor nesse jogo pela questão do mando de campo? É aquela coisa, eu acho que em clássico nunca tem um favorito, nunca tem, não existe isso. Mas se a gente for analisar quem chega melhor para o confronto, eu acho que o Corinthians chega melhor. Se fosse... Porque o Corinthians até no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, por exemplo, destruiu o Vasco, assim, com todo respeito ao Vasco, mas amassou o Vasco dentro da Neoquímica Arena, não deu chance, foi 3-0, ainda teve gols anulados, então assim, e taticamente o Vasco não jogou bola. Dentro do Brasileirão, o Corinthians é leão. Corinthians e eu não tô falando isso nem da brincadeira, da tradição, não, é falando mesmo. Dentro do Brasileirão, o Corinthians joga muito. E o Palmeiras tem que tomar cuidado com isso. E eu acho que o histórico recente de derbys da final do Paulista talvez afete esse jogo.
Porque eu não vejo o Palmeiras chegando com um sentimento de não, vamos dar o troco, tal, não sei o quê, tem que dar o troco da final. Não vejo isso. Eu vejo o Palmeiras chegando, mais um jogo do Campeonato Brasileiro e a gente tem que ganhar, tem que tentar sair com os 3 pontos. Mas é um jogo muito complicado, ainda mais por não ser no Allianz Parque, ser na Arena Barueri. Que, assim, o Palmeiras tem um retrospecto muito complicado na Arena Barueri. E os próprios jogadores, o próprio Abel não gosta de jogar lá, já falou isso. Mas, infelizmente, é o jeito, não tem o que fazer, é um jogo muito duro. Se eu fosse apostar em algum palpite aí, sei lá, eu ia de 1-1, um empate, tá bom. Fecha o jogo sem mando, né, Gustavo Patara? Porque vai ser um jogo como sem se o mando. Palmeiras estivesse jogando fora de casa também, poucos torcedores. Quanto que é ali o limite de torcedores? 10, 15 mil torcedores? É uns 20 mil no máximo. Então vai ser realmente, bem diferente a atmosfera do que seria no Allianz Parque. Rafaela Pinaf, tem uma questão que nesse jogo vai ser a terceira vez que o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras fora de casa, só que das 2 últimas vezes tinha um cara chamado Hugo Souza debaixo de suas traves. Onde em um jogo ele defendeu tudo, que foi na final, e no outro, onde ele pegou o pênalti mais importante ali, né, o segundo pênalti mais importante da competição do Estevão, naquela pipocada no último minuto do Estevão. Sem Hugo, sem Rodrigo Garro e possivelmente sem Andileri pela esquerda, onde também colocou o Estevão no bolso. Você acha que o Corinthians também bem favorito dessa forma que ele fala? Porque eu não consigo ver. Como eu já falei, não sinto segurança no Matheus Zonelli, o Coronado é dúvida, o Memphis é dúvida. Ou seja, o Corinthians pode ir mais uma vez com Héctor Hernandes e Thales Magno no ataque, que a gente sabe qual que é o resultado final. Então, você mesmo falou, eu também acho que o Matheus Donelli não passa nenhuma segurança. Não vejo o Corinthians como favorito. Até o Gus falou que clássico não tem favorito. E eu também não vejo o Corinthians vindo melhor, como ele falou. Mas vai ser na Arena Barueri, né? E eu acho que isso acaba muito com a confiança do Palmeiras, porque é longe, teoricamente, do Allianz Parque é longe. Então, assim, muitos... É o 20 mil? Você falou? A capacidade, a atmosfera não é a mesma, né, do Allianz. Então vai como. 3, né? No máximo, assim, vai 3 mil. Mas cabe mais que a Vila. Vai 3 mil, então assim, não vai ter muitos palmeirenses lá, a gente não vai estar com o time titular, certo? Mas eu ouso dizer que o Carrilho é o melhor jogador e mais completo do Brasileirão. Que isso? Ele é o mais completo do Brasileirão. Ele desarma, ele dá assistência, ele faz gol, ele é completo. E falta isso em muitos jogadores reservas do Corinthians. Por isso que eu tô sentindo que talvez a gente tenha uma certa dependência no Carrilho, talvez. Mas eu acho que vai ser um empatezinho também. Acho que vai ser um 1-1 ou 2-2. Se for igual ao último derby que teve lá na Arena Barueri, né? Nossa, nem fala desse dia aí. Gustavo Henrique virou goleiro. Se for aí, tá tudo bem, tamo em paz. Prefiro o Gustavo Henrique do que o Matheus Donelli no gol. Apesar do último derby lá na Arena Barueri ter sido um pouco caótico, o retrospecto do Corinthians lá na Arena Barueri não é tão bom. Que eu acho que o outro jogo que o Corinthians enfrentou o Palmeiras lá, perdeu de 2 ou 4-0, foi uma goleada também, foi um show do Palmeiras no Brasileirão de 2022, se eu não me engano. Gol do Dudu ainda. Um gol do Dudu, então realmente o Corinthians não enfrenta muito o Palmeiras na Arena Barueri, mas como a Rafa muito bem falou, a última partida foi aquele jogo caótico, com um gol de falta no último minuto do Rodrigo Garro, Gustavo Henrique no gol, tudo isso. Gus, se o Corinthians não tem Hugo Souza e nem Rodrigo Garro, o Palmeiras está sem Rafael Veiga, que na partida de ontem contundiu o ombro. Como que você vê? Quem que vai ser o substituto dele? Será que o Estevão vai voltar a jogar no meio e vai abrir o Felipe Anderson como terminou a partida de ontem? Ou talvez uma volta de Maurício, Paulinho podendo estrear ou não? Como que é todo esse lado alviverde? Eu já falei aqui que o Veiga é um desfalque muito importante, independente da fase que ele vive, se ele tá jogando bem, se ele não tá jogando bem, se ele é decisivo ou não é decisivo. Ele, para o Palmeiras, ele é um pilar desse time do Palmeiras, independente. Ele estar lesionado afeta muito esse time, porque desde que o Veiga virou o Veiga, o Palmeiras não sabe jogar sem ele, nunca jogou sem ele. E agora a gente está vivendo um momento de transição, assim, vai. O Abel percebeu nesse último confronto contra o Cerro que talvez funcione essa ideia do Estevão jogar com liberdade. Jogar, obviamente, né? Olha a comparação que eu vou fazer, calma. Mas é no mesmo estilo que o Messi jogava no Barcelona. Nossa! Não, gente, obviamente não é o jogador, mas o estilo de jogo é o mesmo.
a mesma liberdade que o Messi tinha no Barcelona, o Abel tem que dar pro Estevão. Essa liberdade, ele vai um pouquinho pra direita, aí vai pra esquerda, aí arma um pouco mais o time, chega mais próximo da área, volta um pouquinho mais. O Estevão tem que ser esse cara. Ele é o jogador mais diferente do Palmeiras. E com a ausência do Veiga, afeta muito, sim, o Palmeiras, mas pode abrir brecha pro Abel fazer esse time. Do Estevão ocupar essa posição de armador mesmo, de tomar conta do meio campo do Palmeiras e quem sabe, cara, abrir o Felipe Anderson ali na direita, porque o Felipe Anderson, se ele continuar jogando do jeito que ele jogou contra o Cerro, esquece, o Palmeiras vai voar e ainda tem a volta do Paulinho, que tá muito próximo de chegar, de voltar a atuar pelo futebol brasileiro. Ele que sofreu uma lesão, né, no Galo ainda, teve que passar por cirurgia, tal, agora já está totalmente recuperado, treinando com bola e tudo mais. Só está ali nos últimos acertos para ele entrar em campo e com certeza vai ser um reforço muito grande do Palmeiras. É muito esperado essa vinda do Paulinho, né, que é um grande jogador do futebol brasileiro. Então a gente espera que ele chegue e ocupe essa vaga do Facundo Torres, porque sinceramente o Facundo, ele é ok, ele é um jogador bom, comum. Ele não faz grandes coisas, mas também não erra muito. E a gente fica à mercê dessa posição, porque o Facundo não consegue ocupar essa posição de ponta esquerda do Palmeiras. Se o Paulinho chegar e conseguir desempenhar o que ele fazia no Galo, fechou. A gente vai ter um ataque com o Paulinho, Vitor Roque, Felipe Anderson e o Estevão ainda no meio, quem sabe. Ainda no banco Maurício, Veiga, aí esquece, aí vamos pra cima. Você comparou o... Não comparei. Não comparei. Bruno Marcolino, tava com saudade de você. Como você tá? Tudo certinho? Primeira vez que tá aparecendo aqui na live de hoje. Tô muito bem agora do seu ladinho, né? Então fica até melhor. Que isso, Bruno. Você consegue acabar com qualquer tipo de clima que vinha se criando aqui dentro dos mundialistas. São Paulo Futebol Clube, hoje tem São Paulo e Alianza Lima, lá no Morumbi. E você com um bom tricolor, um tricolor raiz, fala, sou tricas, com muita vontade. Nunca falei, nunca falaria. Eu quero entender, no começo você falava, não precisa mentir. Eu quero saber sobre a expectativa do tricolor que venceu o Talheres fora de casa e vem para essa segunda rodada da Libertadores muito forte na minha concepção, enfim, com a volta do Oscar, provavelmente, entre outros reforços. E com a harmonização facial de Ferreirinha. Sobre isso eu não sei sobre a beleza do Ferreirinha, né? Mas eu acho que esse jogo o São Paulo tem grande chance, a obrigação é de vencer e vencer bem ainda. O Alianza Lima, apesar de ter eliminado o Boca na pré-Libertadores, é um time, digamos que é o patinho feio do grupo. Acho que sim, o Talheres está mal, mas eu ainda acho que o time argentino é mais chato de jogar do que um time peruano. Então, eu acredito que o São Paulo vence até que bem, talvez um 3-0. Tô pensando em um 3-0. Já tá dando palpite? Já me adiantando já, né? Mas... não é certeza ainda do Oscar titular, né? Porque sentiu no último jogo, até saiu contra o Talheres, mas eu acho que o São Paulo tá bem para esse grupo. O outro jogo, o Libertad ganhou o Talheres, então se vencer, praticamente São Paulo e Libertad já estaria na próxima fase. Mas espero que o São Paulo tenha um bom show, porque show acontece no Morumbi, né? Na W Torre Center na W Torre não acontece. Na W Torre quem que você falou que ia lá? Gilberto Gil. Vamos respeitar o Gilberto Gil? Bem melhor que Linkin Park. Canta uma música. Não, Linkin Park é melhor que o Gilberto Gil. Dá uma palhinha do Gilberto Gil. Pérez vai se decepcionar comigo, não lembro. Pô, tem a nova com o Rariel. Abraço. Vai! Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô. Acabou, gente. Valeu. Esse é o repertório. Você vê, o cara é brasileiro, né? Quando eu falo sou argentina, tô torcendo pro Messi e acabou. Eu vou defender o Caio Nessa, eu também não saberia, não. Não saberia? Não saberia. Você é mais do Linkin Park? Eu sou mais internacional. Kaique Miranda, desfalques do jogo de hoje. Oscar, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Pablo Maia. Quero entender um pouco como isso pode afetar no time titular do São Paulo sem esses principais jogadores. Cara, a gente tá sem 3 dos maiores pilares do time, né? Que a gente já sabe, é o Pablo Maia, o Lucas Moura e o Oscar, que pode jogar ou não, é uma dúvida ainda. Mas eu acho que quando o São Paulo joga em casa, uma noite de Libertadores, não tem nada igual. O São Paulo entra em campo hoje com os 11 jogadores da linha, mais, 50 mil jogadores que estão ali na beira do campo, que estão ali nas arquibancadas. Então, o apoio do São Paulo ali dentro do Morumbi é diferente, tem uma alma, tem algo ali muito maior que não tem palavra no dicionário ainda que explique o que é uma noite de Libertadores do São Paulo Futebol Clube. Que não acontece em Itaquera, né? Que não acontece em Itaquera, não acontece em nenhum outro estádio do mundo. O São Paulo é o único time que tem essa aura, que tem esse amor pela Libertadores, que tem esse 13º jogador, 14º, 15º, 20º, são
mais de 50 mil jogadores em campo numa noite de Libertadores pelo São Paulo Futebol Clube jogando no Morumbi. Gustavo Patar, por que você tá rindo? Não, eu vou pedir pra Rafa abrir o que ela falou aqui pra mim. Não, é porque assim, vocês falam que o São Paulo tem muita tradição na Libertadores e tá desde 2017, tava na Sula, né? Estavam na mesma que a gente tava. Tá agora, né? Olha, a Rafaela chegou. Olha, acesso negado pro tricolor paulista. Pá! 2017 vocês quase foram rebaixados. Sim, mas em 2017, onde a gente chegou na Libertadores? Quase sendo rebaixado. São Paulo chegou na semifinal de Libertadores com aquele time. Foi campeão? Upa, mas eu tô dizendo, o São Paulo, independente da fase que o São Paulo tiver, na Libertadores, ele joga bola. Independente da fase. E isso é inegável. Não, tudo bem, Não, mas tudo bem. Na se esse Libertadores vocês caldeirão jogam, que mas tá assim... falando de- É sim. Eu tava lá nas jogar no quartas de final do Morumbi. ano passado e eu vi esse caldeirão com o Botafogo calando mais de 50 mil pessoas. Você viu o Caldeirão? Eu Contra o vi, Botafogo? eu vi. E você não se surpreendeu? Eu vi com o gol do Botafogo a torcida do Morumbi quieta. É algo normal pra Quieta. você, aquele estádio lotado assim na Libertadores? Pra é mim, normal. eu vivo todo dia. Nossa, pelo amor de Na- Deus. na Alquímica Porque Arena, eu aquilo até ali? hoje, eu nunca vi nenhum time fazer uma festa igual o São Paulo fez contra o Corinthians na Copa do Brasil. A gente tem que andar Não um vi. pouquinho. A gente tem que te mostrar um pouquinho mais de estádio. né? É, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Calma, gente. eu vou te falar. Aquela E a festa... cu- acústica do Morumbi, aquele mar Caio Santos? vermelho lá, você... Zero. hein? Acústica do Morumbi. Zero. O mar Irmão, vermelho mas você não ficou precisa- impactado. Não, bonito. Você ficou impactado. Impactado, Porque não dá bonito. pra ouvir. Do mesmo jeito que a torcida do Palmeiras não canta, a do São Paulo canta e não dá pra ouvir. Ah, é você muito tá melhor maluco. você ver o Pelo jogo amor no de Deus, Itaquera, é lá loucura Vila. Você tá maluco, É você tá loucura maluco. isso. A Sofia, que é São Paulina, tá Não, é que vocês estão falando absurdo. Aí já tá Pelo amor de clubista, aí Deus, já tá gente, vocês estão clubista. clubistas Não, demais. gente, a Sofia e o Kaique me perdoam, mas assim, não dá. Ô, Não, Rafa, não- o São Paulo toma gol, como que fica a torcida do São Paulo? Calado. Silêncio. Não tem esse É o efeito jogo sonoro? inteiro, um silêncio. Não tem... Vocês já calaram o narrador? Porque a nossa torcida cala. Os caras estão Santos, com você já viu o esse vídeo, né? microfone, Santos. mas Você já viu esse Pelo vídeo? amor de Deus, o São Paulo é narrador? O São Paulo com 100 mil torcedores dentro do estádio, o narrador gringo falou, gente, a gente não tá conseguindo se ouvir dentro da cabine. Ah, mas 100 mil também? Ai. 100 mil é 100 100 mil mil. também. Cabril, é. É, Então e pronto. qual que é o maior público do seu estádio? É do Corinthians. Então pronto. Eu vou falar um negócio, Santos e São Bernardo do Morumbi faz muito mais barulho do que São Paulo no Ah, vocês estão Libertadores. malucos, mano. Nossa, Vocês estão malucos. pelo amor de Deus. Acabou, eu tô falando isso. acabou aqui. Vocês estão sendo Acabou. muito clubistas. muito Isso clubistas. que não liberaram mais A ingressos pra torcida, gente. a Ah, torcida é do isso, Santos, fazia mais. a torcida É do isso Santos aí. vai cantar a cada dentadura. Mesmo assim, cantar muito mais, pô. Com certeza, tô com vendo. certeza. Sabe um negócio que eu me toquei, Caio? O estádio B do meu time é maior do que a Vila. E mesmo assim, o Nossa. estádio B do seu time é uma merda e a Vila Belmiro é muito mais pesado que o Ó, seu estádio. Não fala de B que ele lembra do ano passado e faz sentido, hein? E ele lembra das duas que ele tem. Cara, Gustavo Patar, um nome que vem sendo circulado muito nos corredores do Morumbi é o Fernandinho, ex-volante do 7x1. O São Paulo já tem o primeiro volante do 7x1, Luiz Gustavo. Agora que é o segundo volante do 7x1, que é o Fernandinho. São Paulo é o que? É caridade, é asilo, já tem o Lucas que é velho, já tem o Oscar que é velho. Como, Oscar tava no como 7x1 assim? também. O Oscar que tava no 7x1 também. É o meio de campo do 7x1. O Fernandinho, Luiz Gustavo e Oscar. O que você pensa dessa possível interesse do São Paulo no Fernandinho? Que, pelo amor de Deus. Ia ser muito legal, né? Imagina a gente ver a reedição do meio de campo do 7x1, né? Mas, cara, eu acho um erro da diretoria do São Paulo. Né? Não tem outra palavra pra dizer. O Fernandinho já é um cara que é o famoso aposentado que joga bola. Com todo respeito ao Fernandinho. Até quando ele veio o Atlético Paranaense nessa volta dele, ele jogou bem, teve boas atuações, enquanto o Atlético ainda era um time que buscava Libertadores, ainda era um time que disputava grandes competições, e o Fernandinho era um grande pilar daquele time. Mas depois, ele junto com o Atlético, ele decaiu muito. E no próprio Atlético já não vinha sendo titular, já não vinha sendo aquele principal jogador que ele sempre foi. E o São Paulo ir atrás de um cara como esse agora, não acho que o São Paulo precisa disso. Não acho que o São Paulo precisa de um jogador como ele nesse momento. Então, acho que o Bruno e o Kaique podem dar argumentos contra aqui, o que eu estou dizendo, mas... sinceramente, olhando para o que o São Paulo quer conquistar nessa temporada, para o que o São Paulo almeja, não acho que o Fernandinho seja um jogador que vai ajudar o São Paulo a chegar nos objetivos. O Bruno tá com Essa sede cara nos do olhos Bruno aqui. tá- pra- Não, tá tipo, sensacional. ainda não é a diretoria que foi atrás do Fernandinho, é o empresário do Fernandinho. Você pode falar, em vez de Fernandinho, Little Fernando? Me Little deixa um pouco mais satisfeito. Fernando, Isso. né? Porque o São Paulo perdeu o Pablo Maia, já tinha perdido, perdeu agora o Luiz Gustavo por questões de saúde. Então, aí os empresários quiseram colocar ele no São Paulo. Não é que o São Paulo tem interesse. Por enquanto, ainda não. Pode ter que vir o interesse por conta do mercado, mas
Por enquanto é mais um boato que veio até do Fernandinho mesmo. Até porque ele é amigo do Luiz Gustavo, então talvez, não sei, mas eu concordo contigo. Pra mim, Fernandinho de São Paulo ia decair muito. São Paulo já tem um elenco meio que velho, então Fernandinho vai fazer 40 anos, se eu não me engano. Eu concordo muito com isso também, mas eu vou falar, esse argumento do Pedro Cereto, você vai me desculpar. O meio de campo do 7x1. Eu sou um mero apresentador. Fernandinho, Luiz Gustavo e Oscar. Cara, se não fosse o Oscar, teria sido 7x0, irmão. O cara tá de sacanagem. Eu achei que ele ia construir um argumento pra... Pô, não é Se fosse os caras, era 7x0. Ele é o herói da Copa de 2014. Melhorou muito a gente. De 0 a gente não tomou, né? Embaixo da mesa a gente não passou, Com né? certeza. Porra. Pelo amor de Deus. Obrigado, Oscar. Bruno Marcolino, pra você concluir, seria o Fernandinho o novo super reforço que a Superbet estaria prometendo pro São Paulo, como foi o Oscar no começo da temporada? Eles anunciaram a nova parceria aí, né? Na verdade, renovou a parceria, né? Eu acho que não. Acho que o Fernandinho, obviamente, não seria. O que poderia ser que ano passado foi retratado e não veio, quem sabe eles tentem esse ano de bala novamente. A de bala fechou com o Atlético de Madrid, não Esse fechou? programa não tá um sei, absurdo. Gente. Eu não sei. Esse programa Mas tá um cada absurdo. é uma, mano. super reforço, Então, não De Bruyne vai vir sei. pro Santos, então. É igual o De Arthur Bruyne falando foi que o pro Messi Inter ia vir de pro manhã. Santos. Então, né? Messi veio pra cá. É só um Não, mas nome. o de bala esteve realmente perto do São Paulo. Teve no perto. passado. O Parede gente, também, pô. Realmente perto do São Paulo. Mas eu não sei, ainda tem nomes aí. Eu acho que provavelmente vai ser mais pro meio do ano, porque vai abrir a janela da europeia, né? Mas vamos ver, na Superbet tem bala. De bala Tem reserva grana. do Oscar hoje? Não, de bala é titular no lugar do Galeri hoje. No lugar do Caleri, No lugar do perfeito. Caleri. Bom, muito obrigado pela sua participação, Bruno Marcolino, que veio falar. Deixou o Pedro no vácuo, legal. Não, legal. Salva de palmas, Veio né? falar Salva de de São palmas. Paulo Futebol Clube, bateu no microfone, deve estar um barulho horrível pra vocês, mas enfim, agora falando de Santos, sempre Santos. O Santos vai ter a volta do Neymar, Caio Santos, para a volta do Brasileirão contra o Fluminense na Vila ou lá no Maracanã? No Maracanã. Neymar volta ou não volta no palco onde foi muito feliz em 2016 nas Olimpíadas? Volta. Neymar fez um jogo treino hoje contra o Água Santa, jogou um tempinho lá, já voltou a treinar com os outros jogadores. Neymar está de volta, vai jogar contra o Fluminense. Bom, pelo menos é o que a gente tem informação agora. E é isso, eu acho que Neymar voltando, o Santos volta um pouquinho para aquela boa fase que a gente tinha no Paulista quando o Santos estava, quando o Neymar estava. E pode trazer um jogo diferente. O Fluminense não é um time que hoje dá tanto medo quanto estava nos últimos tempos. E lá no Maracanã, o Santos tem um tabu que a gente pode quebrar e pode sair com a primeira vitória do campeonato lá. Você realmente acredita que o Santos vai vencer o Fluminense? Um Fluminense que acabou de chegar o Renato Gaúcho, que, enfim, é um time, na minha concepção, muito mais qualificado que o do Santos. O Santos, que até agora no Brasileirão, até depois da eliminação contra o Corinthians no Paulistão, pegou um Vasco fora de casa, um time muito fraco do Vasco. Não, fora Fora de casa. E perdeu pro Vasco de virada. Pegou um Bahia dentro de casa. Um Bahia é um time mais competente, é um time bem qualificado, bem estruturado, mas dentro de casa começou perdendo e tomou o empate no final da partida também. E vai pegar um Fluminense agora fora de casa. O que te convence que o Santos pode vencer esse jogo, tendo essas atuações tão ruins nas duas primeiras rodadas do Brasileirão? O Santos não é favorito. Em nenhum momento eu falei que o Santos era favorito. O Santos pode chegar lá e vencer o Fluminense. Mas a partir do momento que o time do Santos vem desempenhando um péssimo futebol nos últimos 2 jogos, Caixinha pressionado, time todo pressionado, porque Guilherme não está desempenhando 1/3 do futebol que ele desempenhou na Série B, nem no Paulistão, no começo do Paulistão, né? Porque no final já tinha acabado o brilho dele. Fez bom jogo nesse jogo treino, o Tiquinho é aquele jogador que ainda tem um diferencial, perdeu uma bola absurda no jogo contra o Bahia, então o time todo está pressionado. Eu acho que o time todo do Santos com o Neymar de volta, Neymar voltando, se voltar com aquele gás, pode trazer um outro ar pro time. O time do Santos era outro quando tinha Neymar. Então, as chances do Santos ganhar contra o Fluminense aumentam muito. Acho que de 20% aumenta para 50%, aumenta para 40%, tem o fator casa. Então, a esperança do Santista aumenta. O meu comentário imparcial, medíssimo. Eu acho que o Fluminense pode sim bater muito no Santos, porque o Renato Gaúcho é um ótimo técnico. Só que se o Neymar trouxer o brilho dele e o diferencial dele dentro do campo, o Santos leva tranquilamente contra o Fluminense. Rafa, puxando esse gancho, como que o Neymar pode agregar nesse time do Santos? Já está mais de um mês parado, né?
Enfim, nesse um mês aí, 0 gols, 0 assistências e uma fantasia de Batman no vestiário. Eu quero que você fale um pouco sobre essa situação do Neymar, com a volta do Neymar, sobre a independência, enfim, que o Santos tem, que depois que o Neymar saiu do time do Santos, o Santos não conseguiu mais vencer, foi a eliminação contra o Corinthians, o empate contra o Bahia e a derrota contra o Vasco. Com o Neymar de volta para o time do Santos, melhora a expectativa do Santos para o jogo contra o Fluminense? Então, eu acho que o Neymar, ele tem uma aura de jogador aposentado. Não tem muito o que falar. E assim, eu sinto que o Santos, ele tá tendo aquela dependência em um jogador, igual o Corinthians teve em 2022, ou 2023, não tô me lembrando, no Renato Augusto. Então, assim, a gente teve aquela dependência num jogador que se lesiona fácil, como é o caso do Santos com o Neymar, e é isso que está acontecendo. Então, assim, o Neymar, ele entra em campo, melhora a confiança dos jogadores, isso é fato. E ele é um jogador diferente, não dá para negar. Mas, sabe, ele foi vestido de Batman para apoiar os companheiros e nem ficou para ver o jogo, ele já foi embora. Então, assim, desculpa, o Neymar, ele tem aura de jogador aposentado. Tudo critica. Mas se ele vai, critica. Se ele sai antes, critica. Se vai ele na não vai, Kings League, critica. Se vai na Kings League, vira critica. presidente da Verdade. Folha, Pô, o menino não pode viver, Se a gente. cidade de Santos fosse Gotham Pô, City, Neymar ele pô, ia ser Tem uma Não tem pessoa crime. que está presente nesse estúdio, queria saber muito a opinião dela, que gosta muito do Neymar. Bruno, você que é fã de Neymar Júnior, semifinal do Paulista, vai de calcinha pra Neoquímica Arena. Daí, Não era calcinha. pré-eleição contra o Bahia, o cara de Batman. Tá falando lá com a roupa de Batman, ele acha que é o Batman, tudo dele de Batman. Vai pra Kings League e não bate pênalti por medo de errar. Contra um goleiro não é amador. medo. Aí já tá um comentário, Ô errado Bruno, aí. o que você pensa sobre isso? Eu acho que a preleção que o nosso treinador Kaique deu é muito melhor do que a do Neymar, né? Neymar vestido de Batman pra fazer uma preleção é absurdo. E você vê que o compromisso dele pra não ver o jogo era a Kings League. Então, hoje, eu acho que a prioridade do Neymar tá a fúria. Tanto é que tá 100%, né, se não me engano, na Kings League. Olha aí. 3 jogos, 3 vitórias. Mas o e Neymar nem joga na Fúria, nem Exato, foi pra mas jogo da ele- Fúria depois. Não, no Foi jogo. nos dois jogos. Não, ele foi em nos dois todos os jogos. Nos Mas três foi no ele domingo, foi. o jogo da- Foi no Foi, segundo, foi. foi no Então dia pronto, o Neymar Ele tem foi helicóptero nos pra três chegar. jogos. recuperar, ele fez pra se recuperar. Porque Para, você gente, para de falar. Por que você assim, não torce pra fake Fúria, news. ao invés do Caião. Santos? Não, eu torço pra Loud. Pra Loud? Nossa, Olha aí. olha. Mas sou a Loud. prioridade do Neymar hoje é outra. É a fúria. E vocês estavam falando aí de palpite. Pra mim, com todo respeito, o Fluminense ganha fácil do Santos. E se colocasse a fúria pra jogar, tinha mais chance de ganhar do que o Santos. Nossa. Então, Tá aí. Caião, sinto muito, mas hoje é Bruno, fuso, dia 20. Final de semana é Dia fusão. 20 eu quero você aqui do meu ladinho. Neymar vai amassar o São Paulo. Nossa, se ele na for- cabeça. se ele for Como jogar, né? sempre Não se amassou. lesionar antes. Se ele for jogar, né? Se ele Dia jogar, 20 de maio é feriado, né? domingo. Não, feriado? Não sei. Não, é 1º de maio. 1º de maio. Se o Neymar jogar, eu acho que você tem que ter um pouquinho de medo e... Assim, Ô Acaba Bruno, com a perna dele. eu te deixo tranquilo porque eu não senti nenhum tipo desse medo no Paulistão e a gente ganhou Não, deles. tranquilo, então, né? Tranquilo. uma coisa é vocês falarem que vocês são carrascos do Neymar. Agora, o São Paulo é putinha, né? Olha o palavreado, Caio. Obrigado, Sofia. Obrigado. Ei. Que palavreado Virou é várzea, esse? Não virou pode. várzea. Felipão tá indignado lá dentro do estúdio. Bom, agora eu quero falar um papo sério com um cara que fala sério nesse programa, que é o Gustavo Pataro, que ele gosta de falar sério. Muito. Gustavo, teve o caso do Edinaldo Rodrigues, né, revista Piauí, enfim, toda uma questão polêmica sobre os jornalistas, 6 jornalistas da ESPN foram suspensos depois de um programa falando muito sobre a gestão do Edinaldo Rodrigues, criticando a gestão do Edinaldo Rodrigues, e depois desse programa eles foram afastados. Estamos vivendo numa nova ditadura? Ah, Pietro, muito triste quando eu vi essa notícia, assim, é muito triste mesmo, porque a gente pensa logo na censura, cara, o que é isso? A gente não pode falar mal mais da CBF, do presidente, que é taxado, eu nunca tinha visto isso. Os jornalistas da ESPN foram suspensos. Tudo bem, foi 2 dias só, mas isso não pode acontecer. No programa do Linha de Passe, eles fizeram um programa ressaltando a matéria da revista Piauí, que eu vou contextualizar aqui para quem não viu, saiu uma matéria na revista Piauí, citando que o até então presidente da comissão de arbitragem, o CNM, que era o presidente da comissão de arbitragem, tinha proposto para o Edinaldo, há uns anos atrás, criar um centro de treinamento para árbitros no futebol brasileiro, que custaria 60 milhões de reais para ser feito.
E o Edinaldo bloqueou essa ação do CNM e, inclusive, cortou verba para o VAR. Eu tenho uma lista de coisas aqui que o nosso Edinaldo fez. Eu vou passar para vocês entenderem a gravidade. O Edinaldo Rodrigues aumentou o seu salário de presidente de R$ 97 mil para R$ 380 mil. Foi contra todas as iniciativas de treinamento de arbitragem, inclusive essa do CNM. O número de treinamentos dos árbitros caiu pela metade. Ele cortou todas as verbas do VAR. O Edinaldo, para justificar isso, alegou falta de recursos, foi a desculpa que ele deu, falta de recursos, mas aí a gente vai ver, ele paga hotel de luxo para os seus amiguinhos irem ficar durante os jogos, durante as datas FIFA, ele paga restaurantes de luxo, aviões de luxo, tudo de luxo para quem é do consenso dele. O que mais tem aqui? O Edinaldo, na véspera da sua reeleição, aumentou o salário dos presidentes de todas as 27 federações de futebol brasileiro de 50 mil para 215 mil. Sabe quanto que isso dá? 330% de aumento. Ele fez isso com todos os presidentes das 27 federações. Então, assim, por isso que todo mundo votou nele 100%. Foi 100% Edinaldo Rodrigues. Todos os 27 presidentes das federações e todos os clubes de Série A e de Série B. Aí agora, o que o PVC fez no programa tá certíssimo. Tá certíssimo. Ah, tá reclamando da arbitragem? Pois é, mas e na hora de mudar? Você votou em quem? Votou no mesmo cara, votou no Edinaldo. Você tinha poder de mudar, de ser o diferente, e não foi. Então não adianta agora vir reclamar de árbitro, vir reclamar, qualquer clube que vier reclamar de arbitragem, de campo, de gramado, de calendário, não pode, porque na votação foi consciente com isso. Foi condizente com o que o Edinaldo faz. O Edinaldo, para todos os presidentes das federações, ao ano, ele paga 90 milhões de reais, juntando tudo. O centro de treinamento, que era a proposta do CNM, que ia fazer um centro de treinamento para os árbitros treinarem presencialmente, ia ter cursos, aulas, tudo para fazer melhorar a arbitragem brasileira, custaria 60 milhões. É quase que a metade do que o Edinaldo paga de salário para os presidentes das federações. Então agora não pode reclamar, vocês não podem reclamar, nenhum presidente do futebol brasileiro pode vir a público e reclamar de qualquer coisa que seja com a CBF, porque vocês na hora de fazer diferente não fizeram. O PVC tá certo e vocês não têm o direito de reclamar. Quem é trouxa é a gente porque a gente acredita no nosso futebol. E aí com isso, quem sai prejudicado é a gente, é os torcedores, são os jornalistas, são os jogadores, mas vocês, presidentes e o Edinaldo, vocês estão tudo numa cúpula. Vocês tudo se abraçam, amiguinho, e vocês não estão nem aí para o que está acontecendo com o nosso futebol. Então isso tem que mudar e a gente tem que fazer uma revolução nisso. Chega de CBF, chega do Edinaldo Rodrigues, não dá mais para esse cara ser o presidente da maior entidade do futebol brasileiro. Caraca. Kaique Miranda, mais uma vez o Gustavo Pataro falando bonito. Eu não sei porquê, enfim, posso estar descobrindo ainda a minha sexualidade, mas quando o Gustavo Pataro fala isso, me deixa com um calor, Kaique Miranda. Não te deixa com calor? Não me deixa não. Ele fala com uma propriedade, ele fala com convicção, gostei muito do que o Kaique... Você concorda muito com o que ele falou? Cara, concordo 100% com o que ele falou, é isso mesmo. Quando o PVC saiu essa entrevista do PVC, né, eu até encaminhei pra gente ali no grupo, eu falei, cara, o PVC, assim, tem uma admiração extrema pelo PVC, ele tá corretíssimo, tem que fazer isso mesmo, tem que pressionar, porque agora se sente no direito de reclamar, né? Agora tá tudo bem, vai lá, reclama, mas na hora de votar, na hora de expressar, na hora de mudar, não querem mudar, então é isso aí. Então, vai chorar mesmo, tem que chorar, chora, pode chorar. Caio Santos, vi que você tá muito revoltado com essa situação dos jornalistas, você tem algo a falar? Eu fico revoltado porque a partir do momento que a gente poderia ter o Ronaldo Fenômeno, sendo presidente, trazendo mudanças e melhorando o nosso futebol brasileiro, que é uma coisa que hoje a gente olha, a gente compara com os campeonatos, a gente vê que tem muito amadorismo. Nossa arbitragem é muito amadora, nossa infraestrutura é muito amadora ainda. E trazendo um jogador, um ex-jogador visionário, com contatos fora, uma outra proposta, tudo novo, não ser aceito, ele nem entrar na disputa, porque a corrupção é tão grande, é triste de se ver. É como o Gus falou, é desanimador, porque não tem nem a disputa, porque tá tudo monopolizado. E quem fez a regra para monopolizar isso foram eles. Então, é meio que assim, como você vai tirar o poder se quem tem o poder não quer sair do poder e faz uma regra para não sair do poder? Então, esse que é o erro. Quem fez a regra é quem está no poder e quem está no poder não vai sair nunca do poder. Rafaela, você tem algo a acrescentar? Enfim,
uma visão sobre você a gente que está se formando em jornalista. Realmente é muito triste a gente ver situações como essa, porque eu acho que mostra muito mais uma questão de censura, de liberdade de expressão, realmente falar o que você pensa. E com respeito, né? Eu acho que em nenhum momento os comentaristas faltaram com respeito com o Edinaldo Rodrigues e mais realmente, sim, com o fato da escolha e com as críticas, com tudo que ele vem fazendo no comando da CBF. O que você pensa em relação a isso, sua palavra? Então, a gente, no caso, eles tiveram a chance de mudar isso com o Ronaldo Fenômeno na presidência e ninguém apoiou ele. Então, é como o Gus falou, agora ninguém mais tem direito de reclamar nada. Todo mundo teve a chance de mudar. Ninguém quis mudar, não tem muito o que fazer. A arbitragem do Brasil é um negócio que a gente já desistiu de reclamar. Todo jogo tem algum erro, todo jogo é algum time que é menos midiático, sendo muito prejudicado pela arbitragem, como foi o Sport. E ninguém vai fazer nada a respeito, entendeu? A CBF depois não adianta postar textozinho no Instagram falando que lamenta pelo erro. Não tem o que fazer, entendeu? Teve a chance de mudar e ninguém aproveitou essa chance. E agora é aceitar, né? Inclusive, eu fui numa palestra aqui na Casper que um jornalista falou que enquanto a democracia existir, o jornalismo vive. E parece que a democracia no futebol tá morrendo, porque que é isso? Futebol, né? Não só no futebol, né? Mas assim, gente, onde já se viu um jornalista ser suspenso porque ele falou mal do presidente da CBF? Isso não existe. É muito complicado mesmo, minha gente. Agora, querendo mudar um pouco de assunto, deixando o clima um pouco mais leve, momento do quadro novo do canal. Champions League com João Pérez. Por favor, João Pérez, venha para cá, para o estúdio, porque chegou o seu momento de brilhar. O maior especialista de futebol internacional que vocês irão ver. Torcedor raiz do Real Madrid, tá? Espanhol, aquele espanhol raiz, entendeu? Olha ele chegando por aqui. Pode vir, não tenha medo não, não tenha vergonha. Aqui o espaço, ninguém vai te julgar. Por favor, pega o microfone com o Bruno Marcolino. Quer sentar aqui do meu ladinho? Senta aqui do meu ladinho. Você senta? Tudo bem, tudo bem. Faz tempo. João Pérez, prazer. Prazer. Tudo bem? Prazer. Como que você se sente na frente das câmeras? Quer dar uma apresentação breve sobre você? Nunca apareceu ainda aqui. Tá ligado Um pouquinho mais pra cá, microfone? um pouquinho mais pra cá. Tá ligado o microfone? Não, Importante. obrigado, gente, desculpa. Bom, sou o João Pérez, né? Sou o diretor de TV aqui. Olha! A bala! A bala! A bala! Não é pouca coisa, o homem não é pouca coisa. Respeitem o João Pérez. Calma. Torcedor fanático do Real Madrid. Bom, é isso. Bom, então nesse meio de semana, nessa terça-feira, foi nessa terça-feira, a gente teve Real Madrid Arsenal e Real Madrid lá no Emirates. E, cara, que vergonha o que aconteceu naquele estádio. 3-0, 2 gols do Rice de falta. A primeira, o Courtois falou ali que falhou talvez na colocação da barreira. No segundo, realmente não tinha o que fazer. Só o Cássio de 2002 pegava aquela bola. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Real Madrid nessa Champions. É reversível, não é? Foi vergonhoso? O que aconteceu? Mano, foi muito vergonhoso. Eu acho que o Ancelotti errou muito colocando o Alaba, colocando o Vasquez pela direita. O Vasquez não dá, infelizmente. O Alaba também não conseguiu, nem quando era o Saka, nem quando o Luiz Skelly estava por lá. Eu achei um absurdo. O Courtois realmente falhou na primeira montação da barreira da primeira falta do Rice. A segunda não tinha jeito, né? Nunca mais vai fazer um gol assim. Nunca mais. Menino nem faz sempre. E, João Pérez, quarta-feira que vem a gente tem a volta no Santiago Bernabéu. A gente sabe, mas você mais que ninguém, que os 90 minutos no Santiago Bernabéu são intermináveis. Intermináveis. Eu queria que você falasse um pouco se ainda há esperança pro torcedor madridista. Cara, nunca pode duvidar do Real Madrid. O Real Madrid é o maior clube do mundo, na minha opinião, né? Mas o clima no Bernabéu em jogos de Champions, o Real sabendo que precisa fazer um grande jogo, o Ancelotti vai focar nesse jogo, acredito, até porque a La Liga tá ficando difícil. E eu acho que tem chance, é difícil, mas acho que consegue sim. Real Madrid no Bernabéu ou São Paulo na Libertadores? Não, tem comparação, né? Óbvio que o Bernabéu. Se o Real Madrid cair pro Arsenal, é fora Ancelotti? Fora Ancelotti.
Fora Ancelotti. Nossa. Não dá mais. 4 derrotas seguidas, não fica no Real Madrid. Tem que ir embora. Se vocês tiverem perguntas pro Pérez, porque o Pérez aqui... Não, eu tô gostando desse momento de entrevista com o Pérez. Nosso especialista do futebol internacional. Então, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Sabe o que eu queria? Eu queria que a gente desse alguma aposta aqui, Pérez. Porque eu sei que você tá muito acomodado. Tá muito simples pra você. Pô, você quer que eu aposte num jogo que a gente perdeu de 3-0 primeiro? Não é o seu Real Madrid gigantesco, Eu maioral? confio, mas não tanto assim. Você acha que o Barcelona pode ser campeão da Champions League? Eu acho que é bem capaz. O Barça tá jogando muita bola, infelizmente, viu? Antes da gente falar do Barcelona, eu queria que você falasse um pouco, que você tem mais propriedade para falar, junto com o Gus, sobre o Endrick. Porque eu vi muitos torcedores do Real Madrid pedindo o Endrick com mais minutagem, principalmente nesse jogo. Você acha que ele poderia ter feito a diferença? Cara, eu acho que podia ser um jogo pro Endrick entrar. Era um jogo que o Real Madrid tava precisando de velocidade. O Mbappé não tava fazendo um bom jogo, o Vinícius não tava fazendo um bom jogo. Podia substituir sim, e eu acho que o Endrick ia se dar bem. Velocidade, contra-ataque, ele é muito forte. E eu acho que ele tem tudo para ser um grande jogador, de verdade. E o que você tem a dizer da torcida vaiar o Vinícius? Você acha que tá certo ou foi demais? Assim, eu acho que todo jogador grande que passou pelo Real Madrid teve história lá, foi vaiado, Cristiano, Zidane, o Vinícius Júnior vai ser vaiado outras vezes, provavelmente, já vou avisando, o Rodrigo, todo mundo. É uma torcida que exige muito pelo tamanho do clube, eu acho que é inevitável, mas não pode deixar se abalar por isso. Que a torcida sempre vai apoiar o clube independente. Perfeito. Algum de vocês tem mais alguma pergunta sobre o Real Madrid? Rafa Pinaf? Não, eu só queria comentar que o Vini Júnior, ele me lembrou muito o Watson no Corinthians. Não, é porque assim, ele só dava um driblezinho e cortava pro meio. É o filho do peixe com a galinha. Cisca. Susto! Me lembrou um pouquinho, mas só nesse jogo. Bom, eu quero entender, você como torcedor do Real Madrid, como que você vê, você e o Gus estão vivendo papéis muito parecidos, né? O seu time está vivendo uma péssima fase, o seu rival uma fase de glória, né? Eu queria que você falasse um pouco, o Barcelona meteu 4 no Borussia Dortmund, 2 do Leva, 1 do Yamal e 1 do Rafinha. É o melhor ataque do futebol mundial? Com certeza, sem dúvida. O quarteto que o Real Madrid monta para a temporada, no papel, é absurdo, mas jogando, o trio do Barcelona está fazendo muito gol. É o ataque com mais gols na temporada. E, pô, Rafinha candidato, Yamal candidato à bola de ouro. O Leva ainda velho, mas rendendo muito, fazendo muito gol. Artilheiro da La Liga. O Barça realmente está com um timaço essa temporada e jogando muito. Se tiver um El Clássico na final, você acha que dá bom? Você acha que Real Madrid consegue levar? Na final da Champions? Final da Champions. Final da Champions, eu acho que o Real Madrid ganha pelo tamanho da camisa. O time também é mais experiente. Aí o Bruno participou. Bruno quis participar. Não, tudo bem. Tem o peso da camisa, tem os jogadores que já estão mais acostumados. São jovens, mas já estão acostumados com bastante jogos grandes de Champions. Pô, o Vinícius e o Rodrigo são jovens do Real Madrid, mas já tem 2 finais, né? 2 títulos. Os jogadores do Barcelona, praticamente nenhum tem muita experiência na Champions. Então eu acho que numa final, um jogo só, o Real Madrid, eu acho que 52% a favor do Real Madrid, 48% pro Barça. Caraca. Específico. Foi bem. Gostei das porcentagens. Eu tenho um chat aqui que eu vou ler pra você. Eu quero que você fale sua reação, enfim, sobre a mensagem. A Isadora Mazo coloca aqui: Real Madrid é maior que o Palmeiras? Ponto de interrogação. Pra mim, não. Pra mim, o Palmeiras é maior que o Real Madrid. Pô, não tem como. Eu tô com a Isadora. Com todo respeito aos palmeirenses, a qualquer outro clube do mundo, não tem comparação com nenhum. A amiga é minha, então eu vou falar por ela. Não vou defender, não. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que defender Indefensável. a sua amiga, Rafa. Defenda a sua amiga. Eu acho que a gente tinha que banir, né, do chat, talvez. Banir do chat. A Isadora Falar uma coisa Mazo. dessa. E aí é o fim da democracia. Isadora É isso Mazo, mesmo. Vai, Corinthians. ser banida do chat dos mundialistas. Vamos ver se você quer que bane só essa pessoa clubista. também. O Marcelo Pinaf coloca aqui: sem falar que esse Edinaldo aumentou o salário dos presidentes das federações de 50 mil reais para 200 mil reais. Assim fica fácil se perpetuar no poder. Muito que você estava falando sobre toda essa questão de, entre aspas, uma ditadura e todo esse
esse golpe que tem dentro da CBF, né, Gus? É isso, é uma decepção. O Edinaldo faz tudo que... Ele virou um político de politicagem normal, só que ele faz isso dentro do futebol. Ele pensa tudo pro bem dele, pro bem dos amiguinhos dele, e ele não tá nem aí pro que tá acontecendo com os jogadores, com os torcedores, se vai melhorar os gramados, se vai ajustar o calendário, não tá nem aí. Ele só quer ajustar benefício pros seus amiguinhos, para ele mesmo, e por ele ficaria naquele cargo da CBF ali rodeado até o final da vida dele. E para ele tá bem, para ele tá vivendo um sonho, porque ele consegue tudo que ele quer. Se ele quer aumentar o salário dele, ele aumenta o salário dele. Se os amiguinhos precisam de dinheiro, ele dá dinheiro pros amiguinhos dele. E aí fica isso. E quem sofre é a gente que gosta de futebol e que vê o nosso futebol brasileiro tão decadente em relação ao futebol europeu, por exemplo, que é óbvio sempre o que a gente mira. A gente viu essa semana de Champions League, cara, jogos fantásticos, assim. O Real Madrid e o Arsenal, o Barcelona e Dortmund, é outro nível, é quase outro esporte, se a gente for ver. E, infelizmente, não tem como a gente chegar perto do nível da Champions League, muito por conta do que transparece pela CBF do Edinaldo Rodrigues. Perfeito. Falamos bastante. Você fala bem, eu gosto e concordo Falei muito com o que bastante. você falou. Sobre o Edinaldo Rodrigues, concordo com o Marcelo Penaf, né? Falou sobre o aumento Sim, salarial meu pai. dos presidentes dos clubes, que assim realmente fica muito fácil de induzir o seu voto, né? Por isso que muito por isso mesmo o Ronaldo Fenômeno não teve nem opção de se candidatar a ser presidente da CBF. Bruno Marcolino, eu quero muito que você venha aqui embaixo de mim pra gente encerrar esse programa com chave de ouro. Tirou a Bigode blusa, olha também como ele não? tá agora. Bigode. Veio diferente. Bigode, tá com vontade? Senta aí, por favor. Vem, Por Bigode, favor. vem aqui com nós, pô. O bigode tá suave. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Bom, com a casa cheia hoje, é assim que a gente se despede dos mundialistas, falando muito sobre todos os assuntos da semana sobre o mundo do futebol e com um quadro novo. Gostou do quadro, meu diretor de TV? Pô, adorei. Sempre que tiver oportunidade, apareça aí. Olha aí. Coisa Olha linda. aí. Semana que vem temos câmeras aqui de Cavando novo. uma vaga, cavando uma vaga aqui. Faz o sinalzinho de cavar. Cavando a vaga. Você é o que aqui dos mundialistas? O diretor de TV. Perfeito. Monstro sagrado. E o Felipão é o quê? O nosso diretor... Geral, diretor-geral. Legal, eu gosto dos seus saltos. Caio Santos, o que você achou do programa de hoje? Seu destaque final, por favor. Pô, achei maravilhoso. Meu destaque final é impossível não dar pro Juan Pérez, que semana que vem ele vai estar aqui de volta, ou triste ou feliz com a vitória do Real Madrid. Mas eu tô ansiosíssimo para essa volta. E é isso, muito obrigado pelo programa de hoje. Um programa diferente dos outros, né? Com participações especiais, com mudanças repentinas e muita crítica à antidemocracia na CBF. E aí, estamos juntos, segue os mundialistas no Instagram, TikTok e também no YouTube. Kaique Miranda, sabia que João Pérez é espanhol e fala fluentemente espanhol? Sério? Eu não sabia disso. Habla espanhol. Ah, tem que dar uma palhinha. Não, tem que dar Vai uma ter que palita. dar- Uma vai ter palita, que dar uma única, palhinha. uma Vai, única vai, palita. vai. Uma única palita. Não me gusta muito. As palavras que você falou sobre o Florentino Pérez. Não, tem que ir embora. Na hora do jogo eu... Inexplicável. 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 Muito legal. Alguma frase que o Carlão falou? Pode falar? Aí já complica um pouco. Mas ele falou que Vinícius Júnior não dá mais. Não dá mais. Não dá. Fora Ele Vinícius não gosta, Júnior. Vinícius. Kaique Miranda, para você finalizar a sua participação mais que especial na live de hoje, sempre é um prazer quando você está aqui nessa bancada, né? Você que reveza com o Brunão sempre. Sua palavra do dia, a sua frase do dia, por favor, a frase da semana, a estreia de Rafa. Queria muito que você trouxesse para nós, do Mundialistas, para finalizar essa live com chave de ouro, uma energia muito positiva. Hoje, então, finalizamos assim, tá? Eu vou deixar uma frase aqui que serve pra vocês que estão em casa, serve pra Rafa na primeira participação dela. Meus parabéns, Rafa, foi muito Obrigada. bem hoje. Gente, a palavra do dia é a seguinte: você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Então lute, aproveite cada dia, corra atrás dos seus sonhos, pois sem você, nada na sua vida vai andar. Palmas? Olha! Tô gostando desse aê! Esse aí é muito bom, esse aí é Isso muito bom. muito bom. Gustavo Pataro, mais uma participação sua, incrível, como diria a Juan Pérez. Incrível. O que você achou? Destaque final da live de hoje e sua despedida, obviamente. É isso, valeu Petrão, sempre um prazer enorme estar aqui quinta-feira. Vamos lá, semana que vem tem mais. Hoje foi muito da hora, falando aí da antidemocracia do Edinaldo, de muita coisa que rolou. Parabenizar a Rafa pela estreia, foi bem demais. A Isa também no GC, né, que ficou no GC Foi bem hoje. demais, palmas pra Isa, palmas pra Isa. Parabéns, Só Isa, esquecendo aí. arrebentou no GC. O que faltou aí? Então é isso, siga o Mundializa aí em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e tamo junto, acompanha aí os próximos capítulos. Perfeito. Brunão,
Hoje você teve uma participação mais esporádica, né? O que você achou dessa? Você gosta de participar dessa forma, participando mais do backstage, sua visão por trás das câmeras, o que você tem a dizer nessa reta final de Os Mundialistas? Pietrão, sempre um prazer participar, seja aqui na bancada com vocês ou lá no backstage, ou fazendo essas mini participações, né, que também são importantes. Então, gostei muito do programa de hoje, teve seus assuntos sérios, teve seus assuntos mais resenha, como sempre é. Então, sempre um prazer estar aqui ao lado de vocês, meus queridos. E vai Corinthians. E vai Corinthians, e calma. Ele tá de preto, eu acho que eu quero que você espere um pouquinho, porque ainda vou precisar de uma ajuda sua antes da gente finalizar o programa. Rafa Pinaf, olha, parabéns pela estreia de hoje, realmente foi muito bem. Ficou muito solta, muita vontade, espero que seja o primeiro de muitos. Parabéns pra Isa também, que quebrou um galho demais, foi muito bem no GC. Parabéns, Sofia, que ficou na sonoplastia também, sempre arrasando. Parabéns, o que você tem a dizer sobre essa reta final, esse primeiro programa seu dos Mundialistas? Quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, me senti sempre muito bem acolhida aqui. E também parabenizar a Isa, porque o GC não é um trabalho fácil, tá bom? É um trabalho complicado. E ela mandou muito. E vai Corinthians, né, gente? Sábado tem e vai ter vitória. Desfalo tudo que eu falei que vai ser empate, vai ser 1-0 Corinthians, tá? Perfeito. E, Kaique, eu quero que você me ajude. Sempre que um estreante, a Rafa já tinha participado algumas vezes e tal, mas foi a primeira vez que o Pérez apareceu na frente das câmeras. E sempre quando vem alguém na frente das câmeras, tem que ter aquele batizado. Você que é um pouco mais religioso, né? Você que foi com essa cara. Inicialização. Tem que ter uma prenda. Uma prenda. Principalmente que, assim... De bem-vindos, né, Caio? Estamos há muito tempo sem ter a hora do Prof. Brubru. Hora do Prof. Brubru. Estamos há muito tempo sem ter a hora do Prof. Brubru. É perfeito, eu gosto de você, porque você tem essa sintonia. A hora do Prof. Brubru, né? Então eu acho que, assim, pra gente finalizar com chave de ouro, é a estreia da Rafa. Se a Rafa quiser também, eu acho que ela pode... Nada mais justo de você... De direitos iguais, enfim, você escolher se você quer ou não, mas você não tem opção. Bruno Marcolino vai chegar agora no nosso momento Prof. Brubru, que é o nosso momento do nosso professor Bruno Marcolino, quem não sabe, Bruno Marcolino, professor de Educação Física, fazendo 10 flexões aqui na frente. Fechou? A gente quer ver a sua força aqui. A gente vai contando com o hino do Corinthians de fundo. Sem caramba. Com a musiquinha, joga na geral a Isa. Não. Boa, Sofia! Vocês dois. Boa, Sofia! E a Rafa? Eu não sei fazer flexão. O Bruno vai ensinar. Por favor. És o primeiro. Por favor. Os três, pra estrear o programa. Entre os grandes. És o primeiro. Cortou. Bruno, vai, faça a explicação. A Rafa vai fazer também, tá? Rafa vai também. Ai, Jesus. A gente pode fazer com o joelho? Não. A gente quer o raiz, o Kaique. Não, o Pérez com raiz e eu com o joelho. Isso, tá bom. Justo. Vou puxar isso aqui, ó, pra vocês terem um pouco mais de espaço. Tá, pera, deixa eu agachar. Eu vou ficar aqui nessa visão lindíssima de você, Bruno. Senhora, você arrebentou na visão, irmão. Olha essa visão. Também. Eu acho muito bom ter uns bagulho que não tá no meu roteiro, velho. Esse bagulho acontece e não tava sabendo. Sensacional essa meia do Bruno Marcolino. Tá. Mas Que você bonito, não, né? hein? Que bonito. Olha o movimento, olha. Ó, vai. 1, 2, 3, Eu Real Madrid, 4, Pérez. Florentino Pérez. Gente, eu sou mulher, então eu vou parar. 6, 7, 8, Pérez, tá indo bem, viu? 9, 10. Com uma palminha agora, com uma palminha, vai. Bate uma palma e faz. Bate uma palma e faz. Tá vermelho. Muito obrigado, minha gente. Até a próxima semana, falando adoro muito de esse programa. futebol. Que Deixa o like, maravilhoso. se inscreve no canal. Tamo junto, valeu! Valeu.